Fala galera, beleza? Professor Jandy Gomes na área, certo? Então, hoje vou trazer para vocês nosso primeiro assunto dessa nossa primeira aula, que é sistema de numeração decimal. Então, essa aula é voltada para você que está com dificuldade em matemática, que quer começar de algum canto a aprender. Então, esse vídeo é perfeito para você. Então, vamos ver um pouco do sistema de numeração decimal. Então, é o seguinte. São empregados apenas 10 símbolos. Então, nesse sistema, a gente vai ter 10 símbolos que a gente vai precisar ter uma ideia de quem são esses símbolos. E esses símbolos a gente chama de algarismos, certo? Então, vamos ter 10 símbolos, os algarismos, e eles servem, certo, para representar qualquer número. Ou seja, qualquer número que eu pegue vai ter esses símbolos, certo, na sua representação. Quem são esses símbolos que eu estou falando? É justamente os algarismos que a gente usa no dia a dia, que é o que? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, certo? Todos esses algarismos, esses símbolos, são os que a gente usa no dia a dia e eles servem para formar e representar qualquer número. Por exemplo, quando eu pego o número 359, o que acontece? Eu tenho o algarismo 3, o algarismo 5 e o algarismo 9. Então, observe que todos esses algarismos aparecem na nossa lista de 10 símbolos. E nesse caso, esse número ele tem 3 algarismos, que é o 3, o 5 e o 9. Beleza? Então, vejam que a importância desse sistema de numeração. Qualquer número que eu pegue, eu posso representar por qualquer número aí desses algarismos. Então, vamos ver uma coisa agora bem importante sobre esse sistema. A contagem, pessoal. Quando a gente está fazendo a contagem, ela é feita de um jeito bastante interessante, que é formando grupos de 10. Quem são esses grupos? Então é o seguinte. O número 1, certo? É o número principal que a gente utiliza. É o que a gente chama de uma unidade. Então, sempre a gente começa a contar uma unidade. Ao formar grupos de 10 com essa unidade, a gente acaba formando uma dezena, que representa o número 10. Ao pegar essa uma dezena e formar grupos de 10 com ela, a gente obtém uma centena que representa o número 100. Se eu continuar esse processo, eu vou observar o seguinte, que a gente consegue obter o número 1000 através da uma unidade de milhar, né? A gente vai colocar milhar para lembrar que é 1000. 10.000 vai ser uma dezena de milhar, certo? Para lembrar que é 10.000, né? 10, uma dezena de milhar, 1000, por isso que é 10.000. 100.000 vai ser o quê? Uma centena de milhar, porque vai ser 100, né? E de milhar, porque é 100.000. Já quando a gente chega em 1 milhão, a gente vai ter uma unidade de milhão. E não para por aí, mas para a gente simplificar nossa primeira aula, certo? A gente vai até uma unidade de milhão, mas poderia seguir uma dezena de milhão, uma centena de milhão, certo? E assim sucessivamente. Beleza. A gente entendeu como é formado esses grupos. E agora? E agora a gente tem que observar o seguinte, que esse sistema ele é posicional. Como assim, professor? Posicional. Posicional porque é o seguinte, conforme a posição que o algarismo ocupa na representação do número, então eu coloquei lá uma certa ordem do algarismo. Dependendo dessa ordem, ele pode expressar valores diferentes. Como assim? Se eu pego o número 28, então é o seguinte, o número 8, ele aqui está representando 8 unidades. Já o número 2, ele está representando 2 dezenas, certo? 28 vai ter 2 dezenas e 8 unidades.
Se eu troco essa ordem, certo? Como assim trocar a ordem? Coloco o 8 na frente e o 2 depois. Esse número 2 não vai indicar mais duas dezenas. Ele vai estar indicando duas unidades. Enquanto o meu 8 agora, ele indica 8 dezenas. Então observe que estou usando os mesmos algarismos, 8 e 2, 2 e 8, mas os valores, quando eu mudo a ordem, a posição, vai alterar. Então, nesse caso, o nosso sistema decimal ele é posicional. A ordem que eu coloco os algarismos vai importar. Beleza, pessoal? Então, vejam que essas são as nossas primeiras dicas sobre o sistema de numeração decimal. Tudo começa em algum lugar. Então, a nossa aula está começando agora com o sistema de numeração decimal. O que é que eu quero que vocês façam, certo? Tentem deixar aí seu like, certo? Comentem, compartilhem esse vídeo e não percam os próximos vídeos, certo, galera? É muito importante a gente dar continuidade a esses nossos estudos. Então, eu estou esperando vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima.